Graça e paz, queridos. Ele acabou de falar, é você mesmo. Quando o Dirceu nos convidou para estarmos aqui, né? Contar o que Deus tem feito, porque é muita coisa, viu? Eu sou que nem o pastor, viu, pastor? Se dá um grãozinho só, eu pego a espiga inteira. Eu não tenho problema nenhum de falar de Jesus, de contar, porque Jesus não teve vergonha de me salvar. Isso Deus colocou no meu coração. Às vezes a gente tem vergonha, fica tímido, né? A Bíblia não diz que Deus deu espírito de timidez para nós. Então ele falou, não, bem, mas você fala. Então eu falo, né, bem? Se eu falar errado, você me corrige, tá? Tá bom? Depois ele vai cantar, o pastor falou que ele vai cantar. Então, irmãos, como o Dirceu falou, alguns não conhecem, eu chamo Terezinha, esse é o Haroldo, meu marido, meu esposo, que Deus me deu. E a gente tem 3 filhos. E a minha mais velha tem uma menina especial, que alguns de vocês conhecem. Pastor Eros já passou o vídeo dela lá no centro. E essa menina nasceu perfeita, não tinha nada, era uma coisa mais linda, chama Letícia. E aos 3 anos começou a apresentar alguma coisa, assim, diferente, né? Então, no final das contas, a gente percebeu que ela tem uma síndrome degenerativa e, segundo alguns médicos, ela não chegaria aos 12 anos. E hoje ela tem 18 anos. E os médicos falaram assim que tudo que ela parasse de fazer, ela não ia fazer mais. Então, se ela parasse de andar, ela não andava mais, se parasse de comer, não comia mais. Então, a única coisa que ela parou e ainda não voltou foi de falar. Porque ela come, ela anda, ela já se expressa alguma coisa, aí os outros falam, você é boba, né? Não é nada disso, é instinto, não é verdadeiro. Eu não sei, não faz pergunta difícil para mim. Eu sei que ela está aí, perfeita, graças a Deus, e a gente se alegra com isso. Mas, irmãos, o que eu quero falar, Jesus, ele veio para nos salvar. A Bíblia diz que Deus veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então, irmãos, nessa trajetória da salvação, Jesus faz outras coisas. Ele nos cura, ele providencia empregos, ele providencia bolsa de estudos. Jesus faz uma série de coisas, mas Jesus veio para nos salvar. Esse é o verdadeiro sentido de Jesus nas nossas vidas. E eu queria falar um pouquinho de perseverança. No domingo que o Orlando falou, eu fiquei prestando bem atenção, sabe, irmãos? Porque às vezes a gente deixa passar despercebido um monte de coisa. A gente fica, às vezes, conversando um pouquinho, mexendo alguma coisa que não devia ir no celular. Mas é verdadeiro, nós fazemos isso porque não somos perfeitos. Mas eu fiquei atento quando ele falou assim de conselhos. Né, que a gente tem que ouvir conselho. Vai eu pedir conselho agora, eu tenho 30 anos de crente, vou pedir conselho. Nós precisamos, muitas vezes, de conselho dos irmãos. Mas temos que ser humildes para pedi-los. Porque a gente acha que sabe tudo. Eu estava lendo esses dias o livro de Apocalipse, e as cartas que o anjo mandou Paulo escrever, elas terminam assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se eu perguntar aqui quem tem ouvido, todo mundo vai dizer que tem, não é eu? Olha, eu tenho 2 ouvidos. Mas tem um ditado popular que diz assim, eu escuto por aqui e solto por aqui. Nós temos que aprender a escutar, a ouvir, a entender aquilo que Deus tem. Porque a palavra nos ensina que se nós não entendermos, o inimigo vem e rouba. Então nós temos que entender. Se a gente não entende, pergunta para quem entende mais um pouquinho. Fala com quem já tem mais tempo na caminhada, né? E assim a gente vai entendendo melhor, irmão, para os inimigos não nos enganar. Então, nessa minha caminhada, já tem bastante tempo, né, bem? 32 anos. Junto nós somos 42, mais 8 que nós namoramos, 50. É bodas e ouro já. 51? É uma boa ideia. Então, irmãos, 51. E desde as crianças pequenas, Deus já tinha um chamado, porque a Bíblia diz que não foi nós que escolhemos, foi Deus que nos escolheu, né? Então, Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Mas a gente, na nossa dura serviço, né? A gente custa entender e se render ao Senhor. Mas eu sempre, tinha uma coisinha que deu com as coisas de Deus, e eu fazia com zelo, mesmo quando fazia errado, eu fazia com zelo.
Se é para Deus, vamos fazer o melhor. Se é para fazer isso, vamos fazer. Então fazia jejum, muito jejum, oração. Comia salsinha, né, Ivone? Salsinha pura, né, bem? Salsinha pura. Então, mas eu fazia com zelo, irmãos. Eu fazia porque eu achava que aquilo estava certo. Eu não fazia porque era bobeira. Eu achava que isso ia me trazer alguma coisa. E eu creio que muitos de nós fizemos isso, né? Quando fazia promessa, quando fazia isso, achava que aquilo estava certo. E durante muito tempo, eu assino o caminho do Senhor. Mas uma coisa, irmãos, eu não abria mão, que era do meu marido estar junto comigo. Então, hoje eu vejo, a pessoa fala assim, irmã, ajuda eu a orar, porque o meu filho está nas drogas, e já tem 2 anos que eu estou orando para ele. O quanto? 2. Vai bem, o meu tem 30 anos. Mas eu fico pensando, irmãos, se eu tivesse parado no caminho. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não diz que Jesus é estacionamento. Estacionamento para ficar parado. Não, Jesus é o caminho, eu tenho que andar, eu tenho que caminhar, eu tenho que olhar para frente, eu tenho que acreditar. E a Bíblia diz no livro de Romanos, irmãos, capítulo 5, versículo 1, se eu não me engano, o pastor me corrige ali, que fala que a tribulação produz a esperança, e a esperança não deixa nós confundidos. Nós não podemos abrir mão da esperança, da certeza, daquilo que Deus coloca no nosso coração, mesmo que o mundo inteiro venha dizer que não. A palavra de Deus, ela é fiel. Deus é fiel nas suas promessas. Eu posso dar mancada com alguns irmãos, mas Deus não faz assim. Deus é fiel, irmão. Ainda que eu permaneça infiel, Ele continua sendo fiel. E eu, durante todos esses anos, orando, pedindo a Deus, e foi difícil, não, bem? Sabe aquela musiquinha, alguém sabe? Hein? Mas conseguiu. Amém. A Bíblia diz assim, que tem um cântico antigo, né, de algumas igrejas, que fala assim, na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel. Mas a luta, irmão, não foi fácil, não. Eu ia na igreja e ele ficava sozinho, xingava como normal, como a gente faz, gente, quando conhece Jesus, vai dizer que é bonzinho. E não, agora nós não somos bonzinhos ainda, né? Aí imagina antes, né? Mas de novo você vai na igreja? Outra vez você vai na igreja? Lembra disso, amor? Lembra? Lembro. Mas bem, você já foi hoje. Você já foi hoje, né? Não, bem, era de manhã, que era consagração, agora é culto. Mas se eu soubesse que era tão bom viver em comunidade, eu não teria demorado tanto. Amém. Então, de público, eu peço desculpa a todos. Tadinho, não precisa, bem. Jesus já perdoou, viu, bem? Mas, irmãos, é que a gente, quando passa a tribulação, a gente quer se ver livre logo dela, não é assim? Fala se não é. Vem uma prova, a gente quer logo se ver livre. Nós, aqui tem um monte de professora, né, fala direitinho, bonitinho. Eu sou meio mal acabado, igual o pastor fala. Eu sou caipira mesmo, nunca fiz faculdade, mas já fui para a Argentina, né, bem? Já fomos. Então, olha só, eu creio assim, irmãos, Deus é muito simples. Deus é simples, é o homem que complica as coisas de Deus. Então, as professoras aqui, quando dá as matérias na escola, aí depois acaba a matéria, tem o dia lá da prova, não tem? Hoje é dia de prova, todo mundo fica com medo, a criançada fica tudo com medo, mas tem que fazer a prova. Se não tirar nota, tem que fazer de novo, ou então é reprovado. Então, é diferente com as coisas de Deus. Deus nos põe à prova, irmão. Se nós formos aprovados, vamos passar para outra. Mas se não ficar, a gente é repetente e tem que fazer de novo. Então, tudo que Deus falava no meu coração, eu tentava fazer para passar na prova. E assim foi seguindo, até que eu cheguei na comunidade. E o pastor Eros, toda vez, quando eu terminava o culto, ele falava assim, olha, uma balinha para você, uma para Letícia e uma para o Haroldo. E eu chegava lá e falava, bem, o pastor mandou uma balinha para você. Tá bom. Aí no outro domingo era a mesma coisa. Bem, o pastor mandou uma balinha para você. Tá bom.
Aí, e assim foi, irmãos. E chupava a balinha, gostava, viu bem? Gostava, balinha abençoada. Até ele não mandar mais, eu vim buscar. Olha, ele não fala, mas quando fala, viu bem? É uma benção, né? Então, irmãos, o meu coração, assim, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus faz muita coisa, mas a Bíblia diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não precisa de arrependimento. Então, meu testemunho não é maior que o dos outros, porque Deus fez muitas coisas, porque Deus faz mesmo. É só nós acreditarmos e não abrir mão, perseverarmos. Está difícil? Vamos embora. Está muito difícil? Melhor ainda, porque está chegando perto. E foi muito difícil, mas hoje eu vejo meu marido comigo, um homem diferente, tão pouco tempo. Quanto tempo, bem? Acho que tem uns 4 meses, não tem? Que você vem aqui na igreja, mas nós começamos lá no centro. Ah, sim, tem um pouquinho mais. Então, meu genro que batizou ele, que o pastor Dirceu, e assim tem sido uma bênção para mim, uma coisa diferente, sabe? Os irmãos podem até dar risada, mas parece que está namorando de novo. Acho que ele vai querer casar comigo de novo, viu? Não é verdade, irmão? Então, que bênção. Então, irmãos, é tudo diferente. Ontem eu estava limpando a geladeira, até comentei com o irmão Dirceu, né? Daqui a pouco ele lavando as peças da geladeira para mim, e ele não fazia isso antes. Tem que participar, né? Aleluia. Então, irmãos, parece pouca coisa, mas para mim é muito, porque eu vivi 40 anos com o meu marido assim, ele dava o essencial, viu? O pastor, o Lucas está aqui, olha ele lá, olha, o Lucas, agora que eu vi ele, o Lucas está aí, Lucas meu. Lucas meu. Então, irmãos, olha só, Lucas Cassimone. Então, olha só, hoje eu vejo meu marido participativo. Ele lê a Bíblia que eu deixo na minha casa, tem Bíblia no quarto, na cozinha, em todo lugar. Aí eu leio de manhã no meu cantinho da cozinha, depois ele vai lá e lê também. Sabe? Então, são atitudes que eu nunca vi. Então, para mim, tem sido assim, maravilhoso. Eu só tenho que agradecer a Deus, louvar a Deus, bendizer a Deus, e que Deus nos dê muitos anos juntos, viu, bem? E vamos ver ainda a nossa Letícia falando. Glória a Deus, eu creio que para Deus não tem impossível, não. Tem para nós. Amém? Então, mas espera um pouquinho. Para não alongar muito, eu faço minhas palavras dela e agradeço a todos.